falou, o tema do nosso culto hoje será impaciência e irritabilidade, certo? Baseado nos estudos, numa série de estudos que a gente está vendo, de um autor norte-americano, Jerry Bridges, se eu acho que eu acertei o nome dele, chamado Pecados Intocáveis. Então, dois dos pecados considerados intocáveis, né, que é aquela lista de pecados que todos nós cometemos, mas que raramente a gente se preocupa em abandonar. Então nós raramente deixamos ou nos preocupamos em deixar de praticar determinados tipos de pecados. E o autor do livro, né, ele vai dizer que a impaciência e a irritabilidade constantemente estão no nosso dia a dia de pecados praticados e a gente não costuma cuidar para não praticar esse tipo de coisa, certo? E falando sobre isso, o autor ele vai falar dois conceitos acerca da impaciência e da irritabilidade. O primeiro conceito que ele vai dizer sobre a impaciência é que, na verdade, a impaciência é um sentimento de aborrecimento por causa de algumas falhas e erros que os outros cometem para conosco. E nesse sentido também a irritabilidade é quando você tem uma prática desses aborrecimentos, você vive impaciente. Então, quando você vive impaciente, na verdade você está se tornando uma pessoa irritada. E por consequência você também se torna irritável, porque quanto mais irritado você fica, mais tóxico você fica, mais os relacionamentos que você faz, as pessoas que estão à sua volta percebem que você está se tornando uma pessoa irritada e chata, irada, né? E aí é interessante a gente pensar do ponto de vista que esse tema é um tema muito atual, porque é verdade, nós raramente nos preocupamos em cuidar dessa área, né? Cuidar com a irritação, cuidar com essa impaciência. Então é um tema muito, muito, muito atual. Acho que não só para Igor, não só para a Panda que falou, mas para mim e para todos nós. Precisamos cuidar disso. Principalmente porque os outros são feridos a partir daquilo que nós muitas vezes falamos. E é exatamente uma das coisas em relação à irritação e à impaciência, que quando você externa isso. Uma das manifestações da irritação e da sua impaciência é quando você fala, quando você comunica a sua irritação para com uma pessoa. Mas também você pode internalizar. E isso também é um grande problema, quando você não fala e você internaliza aquilo, e isso se torna algo que vai virando uma bola de neve, daqui a pouco você implode, né, por dentro. Isso é um grande problema também. Mas o autor fala que tanto uma coisa, o falar, quanto o internalizar, são problemas e pecados. Portanto, a gente precisa lidar com isso, certo? Então, assim, qual a raiz desse dilema? A gente fala muito e quando a gente pensa nesse tema, a gente diretamente pensa em um tema em relação ao outro, né? Eu irrito o outro, eu deixo o outro sem paciência. É o meu amigo, é o meu familiar, é aquele que está na igreja comigo, aquele do meu trabalho, aquele que está comigo na universidade, onde quer que seja, eu irrito o outro. Mas de onde vem a raiz de toda impaciência? Né? De onde vem a raiz de toda irritação? Será que é só no sentido horizontal, quando eu me comunico com outras pessoas, ou ela também tem uma raiz vertical? Se é esse tipo de irritação ou a impaciência para com Deus, a minha impaciência em relação a Deus, que me leva a ser impaciente com o meu próximo. Isso é algo para a gente começar a questionar e começar a refletir. Porque muitas vezes o que acontece é que somos motivados a sermos impacientes, somos motivados a sermos pessoas irritadas e irritantes, justamente porque existe um mal dentro de nós. E esse mal se chama natureza pecaminosa. Então, qual é o motivo da impaciência? Primeira coisa para a gente entender é que a impaciência, né, quando a gente fica impaciente, irritado com uma pessoa,
não é necessariamente a outra pessoa que te irrita, mas é algo que vem do seu próprio coração. Porque muitas vezes nós colocamos a expectativa nas pessoas, muitas vezes nós colocamos nossas expectativas nas outras pessoas, em nós mesmos e até mesmo em relação aos fatos, às coisas que nós fazemos, às coisas que nós temos. E quando essas coisas, essas pessoas ou nós mesmos quebramos ou quebram as nossas expectativas, isso vai nos ferir e isso vai fazer com que a gente se torne pessoas impacientes, se torne pessoas irritadas, certo? Então, é importante a gente lembrar que a raiz da nossa irritação e impaciência está no nosso coração, está no nosso orgulho, porque é do coração, já diz a palavra, que procedem todas as coisas, as fontes da vida. Mas o que é que você tem guardado no seu coração? E, novamente, quando essa impaciência em relação ao meu próximo, ela é resultado da minha impaciência para com Deus. E eu queria fazer com que você refletisse nisso. Antes de você pensar em se tornar impaciente com o próximo, com a pessoa que está ao seu lado, antes de você pensar em ser impaciente e irritado com as coisas à sua volta, vamos lembrar de uma coisa? Vamos lembrar que a gente é impaciente com Deus também? E que essa impaciência faz com que a gente haja de maneira impaciente no mundo cotidiano, nas relações horizontais. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia em um livro que toda vez que eu leio, Deus fala muito comigo, que é o livro de Jonas, um profeta menor, um personagem bíblico que gira em torno de muita polêmica acerca do personagem, né? Nós, enquanto congregacionais, acreditamos na historicidade do livro de Jonas, ou seja, toda a história que nós vamos ver hoje é uma história que de fato aconteceu, e é isso que nós cremos. E, enfim, é um livro muito interessante. Se você tiver um tempo em casa, você poderá meditar nos 4 capítulos. É um livro bastante curto, então em menos de 1 hora, eu tenho certeza, você vai conseguir ler e meditar nesse texto. A gente vai mergulhar por todo o livro de Jonas, certo? Mas eu queria ler com vocês, especificamente, o capítulo de número 4. Jonas, para você que tem uma dificuldadezinha de achar, né? Jonas está depois de Obadias e antes de Miqueias, dos livros lá dos profetas menores do Antigo Testamento. Então, Jonas, capítulo de número 4, do verso 1 ao verso de número 11, certo? Depois mantenha a Bíblia aberta, porque a gente vai voltar para os primeiros capítulos, para a gente tentar entender um pouquinho da história de Jonas. Eu posso dividir esse livro, na verdade, em 3 partes. A primeira parte, que a gente vai acompanhar já já, é o do Jonas impaciente. Jonas impaciente. Está lá no capítulo 1. A segunda parte, dos capítulos 2 e 3, a gente vai perceber o Deus que quebranta o coração de Jonas, certo? Capítulos 2 e 3. E na terceira parte, a última parte, no capítulo 4, que a gente vai ler agora, eu pude dividir esse texto falando do Jonas irritado e furioso. Beleza? Então vamos lá. Jonas capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Diz assim o texto: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Verso 3: peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esta tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto.
Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável esta tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita da mão esquerda e também muitos animais? Interrogação. Termina o livro de Jonas. É um livro bastante interessante, porque é raro, né? Geralmente, principalmente no Novo Testamento, se a gente for observar, principalmente algumas epístolas, obrigado Igor, obrigado. Algumas epístolas, como as de Paulo, a gente vai ver que elas terminam geralmente com alguma doxologia, né? Alguma exaltação ao nome de Deus, alguma glorificação ao nome de Cristo. Mas o livro de Jonas, ele termina com uma interrogação. E a gente não sabe o que aconteceu com Jonas depois desse puxão de orelha que Deus dá nele. E é um puxão de orelha mesmo, e a gente vai entender um pouquinho disso. Mas Jonas é puxado por Deus para entender os propósitos de Deus, para entender o que Deus faz com Jonas. É necessário a gente voltar para o capítulo 1. Então, volta comigo, capítulo 1 de Jonas, a partir do verso 1. Por que Deus termina interrogando Jonas lá no capítulo 4? Então, vamos começar a ver? O capítulo 1, verso 1, diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te. Então, levanta-te, Jonas. Levanta-te, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, Deus está chamando Jonas, e aí explica o fato de Jonas ser considerado um profeta menor, tá? Não é porque ele era menos importante do que Isaías, do que Jeremias, do que Ezequiel, por exemplo, mas era porque o chamado de Jonas era para uma situação específica. Por isso que o ministério dele ele era considerado um profeta menor. Então, Deus chama Jonas para uma obra específica, e a obra era: você vai ter que se levantar, dispõe-te, e vai até a cidade de Nínive, e você vai clamar contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, seguinte, para você que não lembra do que era Nínive, que cidade era Nínive, deixa eu te rememorar, deixa eu refrescar a sua memória. Bom, Nínive era uma cidade do Antigo Testamento, pomposa, porque era uma cidade próspera, principalmente porque tinha muitos guerreiros, e esses guerreiros faziam parte de um império chamado o Império Assírio, que deu muito trabalho para os israelitas, deu muito trabalho para os hebreus, e dentro desse contexto, eles se tornaram grandes em seu domínio das armas, se tornaram grandes porque eles foram povos idólatras e conhecidos durante todo o mundo antigo. Tanto é que até hoje nós estudamos esse império, a civilização assíria, nos livros de história. Você deve lembrar das suas aulas de história lá do ensino médio, do ensino fundamental. Então, a partir disso, era uma nação, os assírios, os ninivitas, que faziam de tudo para desobedecer o nome de Deus. Eles eram um povo idólatra, era um povo que matava, que esfolava, que estuprava e não deixava nem rastro da destruição que eles faziam, da tamanha maldade e rebeldia que eles tinham no coração deles. E
por causa disso e por tantas outras coisas também, a gente vai perceber que muitas vezes eles invadiram Israel e até dominaram as nações do norte de Israel. Por essa razão, Jonas começa a pensar: peraí, Deus está me levando para a cidade de Nínive, o inimigo do meu povo? Como é que pode? Deus está mandando eu pregar contra eles. E na verdade a pregação não é aquela massagem do ego famosa que a gente escuta por aí na internet. A pregação era impopular, porque Deus disse: olha, a malícia desse povo chegou até mim, então eu quero que você vá lá e pregue o meu julgamento, a minha condenação, porque se esse povo não se arrepender, eles vão para o inferno, e eu vou destruir todo mundo. E aí, verso 3, Jonas se dispôs, ou seja, Jonas se levantou, mas ao invés de Jonas ir para Nínive, ele foge, ele vai para outra cidade, ele vai para Tarsis, pega um navio lá em Jope e embarca diretamente em direção a Tarsis. Isso é interessante, porque Jonas, ele manifesta nesse momento aquela primeira coisa que eu falei para vocês, da impaciência que é com os homens, mas que tem sua raiz na impaciência com Deus. Jonas, ao sair para Tarsis, ao invés de Nínive, ele escolhe o caminho oposto daquele que Deus tinha dito para ele ir. E ele pensa duas coisas. A primeira é: eu posso morrer. Esse povo é um povo violento, é um povo que é inimigo do meu povo. Eles não gostam dos hebreus, eles não gostam dos israelitas. Então vai que eu chegue lá e comece a pregar o evangelho, falar sobre o julgamento de Deus, e a partir do momento que eu fale, eles se enfureçam comigo e me matem. Essa era a primeira opção que estava fazendo com que Jonas ficasse com raiva, impaciente com Deus. Mas a segunda opção era a opção que talvez muitos de nós pensamos, né? Como é que eu vou pregar para uma cidade que é inimiga minha, inimiga do meu povo? Deus não tem que salvar esse povo. Deus não tem que ir atrás desse povo. A graça de Deus não está disponível para esse povo. Está disponível para mim só. Olha como eu sou bonzinho. Olha como eu tento obedecer às leis de Deus. Olha como eu tento fazer com que tudo aconteça de acordo com a vontade de Deus, segundo a minha perspectiva, não a de Deus, óbvio. Olha como eu sou obediente, né? Então, não tem por que eu ir atrás de Nínive. Então, Jonas começa a ficar impaciente com Deus por causa disso. Por que Deus teria misericórdia de Nínive? Por que Deus teria que ter misericórdia de um povo violento, de um povo idólatra, de um povo guerreiro, pecador, pérfido, de um povo insolente? E aí a gente começa a se lembrar de todas aquelas descrições lá de Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. Maldoso, né? Um povo que ama a si mesmo, que está entregue às suas próprias paixões. Eu vou para Nínive? Jamais, eu vou para Tarsis, caminho oposto. Alguns historiadores, alguns estudiosos dizem que Tarsis fica localizado mais ou menos hoje, onde hoje nós conhecemos como a Espanha, o litoral da Espanha, no mar Mediterrâneo. O fato é que ele não quis ir para onde Deus tinha dito que ele ia. E vamos pensar um pouquinho. Assim, muitas vezes agimos, não é? Muitas vezes nós somos assim. Nós compramos uma briga com Deus tão somente porque Deus nos deu uma vocação, nos deu dons, nos deu talentos. E a gente fica impaciente porque Deus disse: olha, você tem que ir para aquele lugar, falar sobre mim lá. E você não quer ir, porque lá não tem o mesmo prestígio, talvez. Porque lá não tem a mesma, pompa, o mesmo status que teria em outros lugares. Né? Muitas vezes lá você pode correr o risco de sofrer, de padecer, por causa do nome de Cristo. Mas essa é a vocação que Deus nos deu. E Ele disse para nós, lá no Novo Testamento, que a gente padeceria por perseguições. Então não significa prosperidade, o Evangelho não significa o tempo todo,
que a gente vai ter bens e coisas e tudo mais. Mas quando a gente abraça uma vocação que Deus nos dá, um dom, um talento que Deus nos dá, isso significa suar muito. Não para que a gente seja salvo, obviamente. A gente já é salvo, por isso que Ele nos deu esses dons e talentos. E aliás, Jonas, ele era um filho de Deus, tá? Jonas era um profeta e era salvo também. Mas Deus não abre mão de puxar a mão dele, de puxar a orelha dele. Na verdade, Deus corrige quem ama. Então Ele nos corrige também. E Ele nos chama para exercermos os dons e as vocações dEle, sem manifestarmos impaciência para com Ele, sem manifestarmos insatisfações para com Ele, sem querermos satisfazer as nossas expectativas, as nossas vontades, frutos de um orgulho. Aliás, a impaciência, a irritação, na verdade, elas são manifestações de algo maior em nosso coração, que é o orgulho. Então, porque eu sou orgulhoso, eu ajo com impaciência. Porque eu sou orgulhoso, eu ajo de maneira irritável. Eu irrito outras pessoas também, por causa do meu orgulho, por causa dos desejos pecaminosos do meu coração, que querem fazer a minha vontade e não a vontade do Senhor, que foi exatamente isso que Jonas tentou fazer. Jonas disse: não vou fazer a vontade de Deus. Ele me mandou ir para Nínive, mas eu vou para Tarsis, porque eu quero fazer a minha vontade, eu quero corresponder à minha expectativa sobre as coisas, sobre o que eu penso, sobre o que eu acho que Deus deve fazer e não o que Ele quer fazer na minha vida ou através da minha vida. Foi isso que aconteceu. Mas o que é que acontece? A história não termina aí no verso 3, né? Verso de número 4 do capítulo 1 de Jonas. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. E aí no restante da história, no capítulo 1, a gente vai ver os marinheiros todos atemorizados, com medo, porque de verdade tinha acontecido um grande problema. E é bom lembrar que as embarcações, as navegações desse tempo aqui, eram muito mais rudimentares. Na verdade, nem se comparam com as embarcações dos dias atuais, tá? Que são tecnológicas, que o comandante consegue ver no computador de bordo do navio a tempestade se aproximando, e aí ele consegue desviar para um lado, para o outro. Lá não, a gente está falando de muitos anos antes de Cristo, cerca de 600, 700 anos antes de Cristo. Então aí o marinheiro ficou atormentado, porque ele viu essa tempestade cair sobre o barco, e o pessoal começou a achar que eles iam morrer. Então eles começaram a dizer: olha, vocês que estão aí no barco, comecem a clamar o Deus de vocês, para ver se algum Deus pode responder às orações de algum de vocês e livrar a gente desse problema aqui, dessa tempestade. Enquanto isso, lá estava o nosso querido personagem Jonas, dormindo profundamente, como a gente vai ver no verso 5, finalzinho do verso 5, Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Então o rapaz estava lá, né? Deus querendo falar com ele, querendo trazer ele de volta para a vontade dele, e Jonas dormindo. Mas aí os marinheiros continuam atemorizados por causa da tempestade, e no verso 7 ele diz: olha, vamos lançar umas sortes aqui para ver de quem é a culpa desse negócio, né? Vamos lançar uma sorte aí, jogar para o alto para ver quem os deuses dizem de quem é a culpa. E a sorte caiu sobre quem? Jonas. Finalzinho do verso 7. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. E aí os marinheiros chegaram para ele, acordaram ele e disseram assim: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Esta ocupação é tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Aí no verso 9, Jonas dá uma declaração verdadeira sobre Deus. Primeiro ele diz de onde ele é, né? Eu sou hebreu e temo ao Senhor. Temo ao Senhor. Veja, ele era filho de Deus. Ele era um profeta.
Ele realmente temia a Deus, mas mesmo os salvos vacilam. Mesmo os salvos passam por momentos difíceis. E isso é o processo de santificação, é Deus nos moldando, é Deus fazendo com que a gente abandone determinados tipos de pecados, os pecados intocáveis, a partir da perspectiva de quem Ele é, do que Ele faz, do que Ele fez e do que Ele continuará a fazer nas nossas vidas. E aí Jonas reconhece, olha, eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, e que fez o mar e a terra. Ou seja, o Deus que está permitindo com que essa tempestade aconteça. Eu sirvo a esse Deus, o Deus que colocou essa tempestade sobre este barco. E no verso 10, os marinheiros eles ficam possuídos de grande temor e eles conseguiram entender o que estava acontecendo, né? E eles disseram assim: o que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Ou seja, Jonas conta para eles, né? Olha, eu estou passando por essa tempestade, nós estamos passando por essa tempestade justamente porque eu desobedeci à ordem de Deus. Deus mandou que eu fosse para um lugar e eu estou indo para outro. Então, o texto continua no verso 11 e 12, os marinheiros tentando de alguma forma resolver o problema, né? E perguntam, olha, o que é que eu tenho que fazer para solucionar o problema aqui nesse barco? E Jonas vai dizer, olha, você tem que me jogar no barco, né? Tem que me jogar no mar. A única forma é essa. E eles tentam, de alguma maneira, não fazer com que isso aconteça, né? Então eles começam a remar no verso 13 para alcançar a terra. Só que eles não conseguem. Então no verso de número 15, eles levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Olha o que acontece no verso de número 16. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Então, mesmo quando Deus permite com que determinados vales, determinadas tempestades acometam a nossa vida, a vida de um salvo, certamente o nome dele continuará sendo glorificado, como foi glorificado na vida desses marinheiros aqui. Eles temeram a Deus. Até a gente pode imaginar, né, que Jonas tentou fugir dos propósitos de Deus através dessa impaciência dele, dessa irritação dele para com Deus fugindo. Mas mesmo assim, ele não saiu do propósito de Deus. Mesmo assim, o nome do Senhor foi glorificado através da vida desses marinheiros aqui. Mesmo assim, o nome do Senhor é glorificado na nossa vida, mesmo quando a gente acha que nós não estamos mais nos propósitos de Deus. Pelo contrário, Ele governa a história, Ele tem a história nas suas mãos, tanto a nossa história, a nossa pequena história, quanto toda a história da humanidade, toda a história da criação está bem diante dEle, e Ele governa tudo isso. Então, verso de número 17, deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então aí o Jonas, Deus envia, na verdade, esse peixe para tragar Jonas, e ele passa 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, né? Alguns estudiosos vão falar que na verdade se tratava aí de um animal de grande porte dos mares, que a gente poderia associar hoje ao que nós chamamos de baleia, que na verdade não é um peixe, é um mamífero. Porém, a sociedade israelita, o povo de Israel, não iria diferenciar essa classificação que nós temos, que é atual, é recente comparado com esse período aqui. Então, eles diziam que qualquer animal que estava lá no mar era um peixe, e hoje a gente sabe diferenciar isso, né? Então, partimos agora para o capítulo de número 2. Olha comigo esse capítulo 2, como ele é interessante, porque ele vai mostrar para nós uma conversa de Jonas com o Senhor. E é a primeira vez no texto, né, a primeira vez no livro de Jonas, que Jonas ora a Deus. E veja como essa oração ela é interessante. Olha comigo só dos versos 1 ao 4 do capítulo 2.
Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo, ou seja, do ventre da morte, do fundo do abismo, da morte, do Seol, gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, e todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Essa é a oração que Jonas faz. Jonas se lembra da sua realidade diante de Deus. Jonas começa agora dentro do peixe, dentro daquela tribulação onde ele está vivendo, daquele momento onde ele passa 3 dias e 3 noites dentro do peixe, ele começa agora a se lembrar de Deus. E começa a perceber: opa, eu acho que eu não sou tão independente quanto eu achava. Eu acho que eu tenho que parar um pouquinho, refletir um pouquinho. E essa reflexão, lá no peixe, lá no ventre do peixe, leva Jonas à humilhação. Na verdade, quando a gente ora, a nossa oração, ela deve ser uma oração de humilhação, de reconhecer quem Deus é para nós, de reconhecer a soberania dele sobre nós. E isso faz com que Jonas saiba que ele estava agindo intempestivamente, ele estava agindo de maneira impaciente para com Deus ao tentar fugir de Nínive. Então, ele não foge, se arrepende desse pecado, reconhece que Deus é um Deus misericordioso. No verso 8, os que se entregam à idolatria e abandonam aquele que lhes é misericordioso. Reconhece as misericórdias do Senhor, reconhece a vontade de Deus sobre sua vida, se arrepende desse pecado que ele cometeu. E o Senhor ouve sua voz, o Senhor ouve sua oração. E aí no verso 10, falou pois o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Jonas saiu do peixe. Deus ouve a oração de Jonas. Jonas sai daquela condição de escravidão, de dependência lá dentro do peixe, só para ele reconhecer, refletir sobre a soberania de Deus. E volta para a sua jornada, volta para aquilo que Deus chamou ele para fazer. Então, no capítulo 3, olha só que interessante, acompanha comigo. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Era a mesma mensagem. Era a mesma mensagem impopular que ele temia entregar para o povo. Mas agora ele foi. Verso 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então Jonas prega essa mensagem popular. Deus fez com que Jonas fosse moldado naquele ventre daquele peixe. Então Jonas amadureceu. Jonas entendeu que ele precisava ir a Nínive. Mas acontece o segundo problema que eu disse para vocês que Jonas tinha. O primeiro problema era: Jonas temia morrer. Então ele venceu esse mal aqui. Foi em Nínive, pregou a Nínive, sem se importar se ele morreria ou não, com aquelas pessoas que não temiam a ele. Mas acontece a segunda coisa: o povo se arrepende. Olha só comigo, versos de número 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E além disso, olha o que ele faz no verso 7, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco.
tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Verso de número 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. É claro que Deus não se arrepende. A própria palavra diz que Ele não é homem e nem filho de homem para que se arrependa. A palavra que arrepender-se está querendo dizer para nós no sentido da gente conseguir entender o que aconteceu. Deus não fez o que Ele disse que faria caso o povo não se arrependesse dos seus pecados. Então, Deus fez com que esse povo se arrependesse. Deus fez com que esse povo se voltasse dos seus maus caminhos e se convertesse, deixando a sua idolatria de lado, deixando a sua violência de lado, deixando todo tipo de adoração a outros deuses e se voltando para o único Deus, o Criador dos céus e da terra, a quem Jonas temia, lá do capítulo 1, do verso 9. Então, acontece o que Jonas não queria. Acontece a conversão dos ninivitas, de maneira que até o rei proclamou um decreto para que o povo pudesse se vestir de pano de saco, declarando toda a sua humilhação, todo o seu arrependimento diante de Deus e fazendo com que Deus se voltasse para esse povo, perdoando os seus pecados. É interessante isso, porque quantas vezes nós não vamos a Deus em oração, fazendo somente aquilo que, pedindo a Deus para fazer somente aquilo que a gente quer que Deus faça. Então muitas vezes a gente vai e ora a Deus achando que porque a gente está orando e falando com Deus, Deus vai fazer algo em nosso favor de maneira que vai cumprir aquilo que nós queremos que Ele cumpra. Foi isso mais ou menos o que aconteceu com Jonas. Lá dentro do peixe, mesmo lá dentro do peixe, Jonas se arrependendo dos seus pecados, talvez no seu coração o orgulho possibilitasse a ele acreditar que de alguma forma ele ia pregar o evangelho e o povo de Nínive não fosse se converter ao que ele estava falando. Talvez Jonas acreditasse nisso. E isso é tão nosso, né? Isso é tão a gente também, no século 21, igreja congregacional. Porque muitas vezes nós vamos a Deus colocando diante dEle nossas prioridades, ou aquilo que achamos que é a nossa prioridade. Porque temos expectativas, e é claro, como nós queremos que o religioso faça parte, que o divino faça parte das nossas expectativas, simplesmente para validar aquilo que nós pensamos, aí nós oramos a Deus e pedimos e achamos que Ele vai fazer de acordo com o que nós queremos, porque muitas vezes nós queremos que Deus seja aquele cachorrinho que a gente leva para o açude velho para caminhar com ele, né? E ele fica se voltando para trás e você carregando, vai, para fazer o bichinho andar, como se Deus fosse isso. Mas Deus não é assim. Na verdade, isso é o que a gente chama de síndrome de Adão, a vontade que o ser humano tem de ser como Deus. Se você olhar lá em Gênesis, capítulo 3, verso de número 5, o grande problema de Adão e Eva não foi comer do fruto, né? Inclusive, muita gente pensa que o fruto era a maçã, e o pessoal discute, era a maçã, era uma uva, era uma tomate, era qualquer coisa. Não importa qual era o fruto para a gente. O que importa é o que está lá no verso 5 do capítulo 3 de Gênesis. Quando a serpente ludibria, tenta enganar o homem e a mulher, dizendo, olha, no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão ser igual a Deus. No dia que vocês se alimentarem desse fruto, vocês serão como Deus, os seus olhos vão se abrir e vocês vão conhecer do bem e do mal. Então, é como se a gente não precisasse de Deus mais para nada. É como se a gente não precisasse de Deus para fazer qualquer outra coisa. A gente tem a liberdade, a gente vive a partir dessa liberdade que a gente acha que a gente tem. Foi isso que Adão e Eva sentiram ou quiseram fazer. Acharam que faria. Mas a verdade é que aconteceu justamente o contrário.
no momento em que eles comeram daquele fruto, que Deus disse para eles não se alimentarem daquele fruto em específico, o que acontece? O mundo cai no pecado. A queda dá início a todo o caos que a gente vê nos dias de hoje. E durante toda a história bíblica a gente percebe esses momentos de queda e de redenção. É o homem caindo e Deus reerguendo o homem, levantando o homem. E isso também interfere nos nossos dias, na perspectiva da queda, quando nós queremos fazer Deus um fantoche, de Deus um fantoche. Quando nós queremos fazer de Deus um cachorrinho de estimação que a gente leva para onde a gente quer. E talvez foi isso que Jonas pensou, quando ele se arrependeu dos seus pecados, mas no fundo guardou essa esperança. Não, eu venço o meu medo, o meu medo de ir lá e pregar para esse povo violento, o inimigo do meu povo, mas não salva ele não, Senhor. Não transforma o coração deles não. Não purifica o coração deles não. E aí, Deus não faz o que Jonas imaginava que Deus faria. Porque Deus não obedece às nossas vontades. Deus não faz as coisas de acordo com aquilo que nós pensamos que Deus vai fazer para nós, para o nosso benefício. Então, nesse sentido, Deus quebra as expectativas de Jonas. Deus quebra o coração de Jonas. Deus quebra a realidade de Jonas de uma vez só. Primeiro porque ele vai até Nínive, ele não queria ir. E depois porque ele prega para Nínive e Nínive se arrepende dos seus pecados. Então, a gente entra no nosso texto. Gênesis, capítulo 4. E aí, a terceira parte do livro, vamos perceber o Jonas irado, o Jonas furioso, a expressão máxima da irritabilidade de Jonas. E é assim que começa o capítulo de número 4, verso 1, quando ele diz, olha, com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Então, Deus frustrou as expectativas de Jonas, Deus frustrou o coração de Jonas, e resultado, Jonas fica com raiva de Deus. Mas não é aquela impaciência que fez Jonas fugir para Tarsis, não. É a impaciência que resulta na irritação, uma irritação total que leva à ira. E é lógico que quando a gente tem o nosso relacionamento com Deus no vertical, de maneira impaciente, quando a gente fica impaciente com Deus, isso interfere no cotidiano, isso interfere nas práticas relacionais. Quando a gente quer dar razão a Deus e quer dar razão ao homem e não a Deus, é lógico que o homem, aquele que está à nossa volta, vai ser também atingido por isso, por esses efeitos do pecado. Então, olha como é que Jonas ora no verso 2. Totalmente diferente da oração que ele faz no capítulo 2. Veja comigo. Olha só, que pesado isso. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois eu sabia que tu és um Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. É a primeira vez que eu vejo uma pessoa orar se lamentando pelos atributos de Deus nesse sentido, né? Olha, eu estou me lamentando, Deus, Jonas orando, né? Conversando com Deus. Olha, eu estou me lamentando porque eu sabia que tu és um Deus misericordioso, eu sabia que tu és abundante em amor, eu sabia que tu és um Deus que tardio em irar-se, grande em benignidade, que se arrependes do mal e que, portanto, salva pecadores e que não faz como eu queria. Portanto, era por isso, Deus, era por isso que eu não queria vir para Nínive, porque eu sabia que tu ia salvar esse povo mau, esse povo ruim, essa ruindade desse povo. Eu sabia que tu ia salvar eles. Então Jonas fica irado com Deus. Jonas compra uma briga com Deus.
E veja, novamente, eu estou falando de alguém salvo, que teme ao Senhor, como ele falou no verso 9 do capítulo 1. Esse Jonas, ele ora a Deus dessa forma, se lamentando porque Deus salvou o povo de Nínive, o inimigo de Israel. Novamente, olhe para dentro de você. Perceba a sua natureza pecaminosa, o que te faz fazer. O seu relacionamento com Deus afetado porque você se irou com Deus. E necessariamente isso interfere no relacionamento com os outros. Vertical, ou quer dizer, horizontal. Eu com o meu próximo. Olha só. Porque eu estou irado com Deus, porque Deus não fez o que eu queria, eu vou ficar com raiva de Deus, e vou ficar com raiva do meu próximo, só porque eu sabia que Deus ia mandar eu fazer o que é o certo. Quer dizer, na perspectiva dele, porque ele tem compaixão de quem ele quer ter compaixão, e tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Então não cabe a nós dizer, olha, eu vou orar para fulano ser salvo, mas cicrano não pode ser salvo, tá? Ela me fez uma maldade lá na época da escola. Eu estou com essa mágoa aqui no meu coração até agora. Então ela não pode ser salva, Senhor. Eu vou orar só pelo outro aqui. Mas por ele não. Deixa ele lá, no cantinho dele. Né? E a gente quer julgar da forma como a gente acha que Deus vai julgar. E quando a gente faz isso, a gente peca, meus irmãos. A gente peca para com Deus, o Senhor e soberano da nossa vida, aquele que nos salvou, mesmo apesar de quem nós éramos, porque nós estávamos, ou Jonas e todo Israel estava na mesma condição de Nínive um dia. Deus teve que escolher Abraão e separar Abraão e trazer Abraão para o seu rebanho, através da sua descendência. Então, Jonas parece que esqueceu da própria oração que ele fez no capítulo 2, quando ele se lembra da palavra e ora mostrando para Deus que ele estava em aflição, ele estava no abismo, ele estava na pior das profundezas. Era a situação de pecado que ele estava. Então parece que ele se esqueceu, né? E assim somos nós, mais uma vez. Quando nos esquecemos do que Deus fez pela gente, daquilo que Ele fez ao nos salvar e nos transformar, nos dar a vida sem merecermos, por graça, sem mérito algum. Jonas ora raivosamente com Deus. Mas o texto continua, e ele está com tanta raiva que ele diz, olha Senhor, tira minha vida, porque é melhor morrer do que ficar vendo esse povo alegre por ter encontrado a salvação. É melhor morrer do que ficar perdendo tempo aqui olhando esse povo feliz porque tu salvaste. É melhor morrer. Então no verso 4 Deus diz assim, imagino, utilizando aqui os meus neurônios, para olhar Deus olhando lá de cima. Pobre Jonas, rapaz, é razoável essa tua ira? Ei Jonas, qual o motivo aí? Qual a razão disso, hein? O que está com essa leseira aí, hein? Meu amigo, tu era do mesmo jeito deles um dia. Você estava na mesma condição dos ninivitas. Não se ache melhor só porque você é descendente de Abraão, não, Jonas. Não se ache melhor só porque você tem a salvação e me teme antes do que eles, não, Jonas. E Deus pergunta, essa tua ira aí, rapaz, é razoável? É claro que é uma pergunta retórica, né? Ela não precisa ser respondida por Jonas. Na verdade, ele não responde. Ele está com tanta raiva que ele sai da cidade. Ele sai de Nínive, no verso 5, e foi para um canto de fora da cidade. E ali fez o que a Bíblia chama de enramada, um abrigo. Ele fez uma tenda. E repousou debaixo dela à sombra, para esperar para ver o que ia acontecer, né? Talvez ele estivesse imaginando, talvez, provavelmente, esse povo está só dizendo com os lábios, mas o coração não mudou. Mas quem é Jonas para dizer que o coração muda ou não? Quem somos nós para julgarmos? E quem somos nós também para ficarmos irados por algo que Deus fez e não nós?
Quem somos nós para tentarmos dizer alguma coisa a respeito do que Deus deve fazer ou não? Quem somos nós? E na verdade, a pergunta que Deus faz é a seguinte: para nós, uma pergunta retórica: é razoável essa nossa ira? Tem motivo isso? Qual o motivo disso? Para que isso? Por que disso? Se nós temos a salvação, que é o maior dos presentes, se nós temos o perdão de pecados, que era o que nos dava a condenação, o pecado que nos condenava, que nos distanciava de Deus, nós somos chamados das trevas para a luz. Por que agir de maneira irritada? Por que agir de maneira irada? Será que a gente nunca parou para pensar que a gente nunca errou? Né? Fico pensando agora em relação ao trânsito, que é uma coisa que me irrita bastante. Às vezes Larissa puxa minha orelha. Mas a gente fica irritado só porque o cara mudou de faixa e nos fechou. É certo que ele fez uma coisa errada, mas a gente nunca fez isso, não? Será que a gente nunca errou também? É isso que Deus está tentando mostrar para Jonas. É razoável essa tua ira, Jonas? Será que você nunca entendeu que você veio das trevas para a luz também? Será que você não entendeu que um dia você não sabia um assunto que o seu colega não sabe, que você sabe hoje? E que Deus está te chamando para você ajudar ele? Não entenda isso como soberba. Entenda isso como uma possibilidade de graça, que o Senhor quer te usar na vida dele. Na vida do motorista que me deu uma fechada no trânsito e que me irritou. Portanto, o Senhor pergunta para nós: é razoável esta ira? É razoável isso? E para exemplificar tudo isso, a partir do verso de número 6, eu acho fantástico, porque o Senhor utiliza mais um exemplo. Acompanhe comigo o verso 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Então Jonas sai da cidade, sai de Nínive, vai para fora da cidade, e a partir disso ele fica meio que, em desalento. Fica jogado, embora que a sua tenda tentasse proteger ele, mas não o suficiente. Então, Deus viu que Jonas estava em desconforto e disse: não, eu vou ajudar Jonas, né? E pega e cria do nada, como Deus é criador de todas as coisas, ele cria uma planta ali onde ele estava. E aquela árvore era frondosa, de maneira que fazia sombra por todo o local em que Jonas estava. Qual o resultado de Jonas? Olha só que interessante. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Então a ideia é justamente que isso contrasta com o início do capítulo 4. Jonas se alegrou em extremo porque Deus estava afagando o ego de Jonas, né? Jonas, tá ruim aí para você, então eu vou criar uma planta. Você vai ficar aí bem confortável com essa árvore cobrindo, fazendo sombra para você o tempo que você quiser. E aí Jonas, ao invés de ficar irado, se alegra. Porque é assim também conosco. Quando Deus faz com que o que a gente quer, quando Deus cumpre as nossas expectativas, não tem motivo para a gente ficar estressado, não tem? Tem não. Tem motivo para a gente ficar irritado? Não tem. Tem motivo para a gente ficar impaciente quando Deus faz uma sombra bem frondosa a partir de uma árvore para a gente? Não. Porque Ele fez com que as nossas expectativas elas fossem cumpridas naquele instante, naquele momento, naquela hora. Mas aí, o texto ainda não terminou. Verso de número 7. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, de madrugada, enviou um verme, outras traduções diz uma lagarta,
o qual feriu a planta e esta secou. Verso 8. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, ou seja, um vento muito quente, daqueles lá do deserto, que só quem vive lá sabe como é o vento do deserto. No início do dia, no início da manhã. Aí o que acontece? O sol bate na cabeça de Jonas, de maneira que ele estava quase desmaiando, quase desfalecendo. Então Jonas volta a ficar irado, volta a ficar irritado de novo. E diz: Senhor, melhor me é morrer do que viver. Melhor me é morrer do que viver. Quando Deus tira Jonas da zona de conforto, novamente, ele vai perceber que ele estava correndo atrás do vento, né? E aí Deus tira aquela árvore, tira Jonas do seu conforto, e Jonas volta a ficar irado, volta a ficar impaciente, irritado porque Deus fez novamente com que o coração de Jonas quebrasse as expectativas. Então, novamente, Deus pergunta para Jonas: é razoável esta tua ira por causa desta planta? Se na primeira pergunta Deus pergunta e Jonas não responde, nessa, Jonas estava tão irado, mas tão irado, tão irritado, tão impaciente, que ele diz: olha, é razoável a minha ira até a morte, até o ponto de morrer. Ele está virado. E agora o Senhor faz o checkmate. Verso 10 e 11. Tornou o Senhor: Jonas, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão com a grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Termina o texto, termina o livro de Jonas. Então Deus estava mostrando para Jonas que não tinha motivo para Jonas ficar irado, porque novamente a salvação pertence ao Senhor, e Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Ele se compadece de quem Ele quer se compadecer. E quando Deus tira a planta de Jonas, Ele está mostrando na verdade para Jonas aonde estava o coração de Jonas. Mesmo salvos, mesmo transformados por Cristo, arrependidos de nossos pecados, filhos de Deus, participantes da sua comunhão, do seu ministério, muitas vezes nos perdemos e nos deixamos levar em nosso coração por satisfazer, ou na tentativa de satisfazer as nossas vontades, na tentativa de satisfazer aquilo que nós queremos e não aquilo que Deus quer que a gente pense, que a gente tenha e que a gente faça. É por isso que as nossas vocações, lá do início do livro, elas devem glorificar o nome de Deus, e nós devemos cumprir os propósitos de Deus a partir daquilo que Ele planejou para nós, e não a partir do nosso ego, não a partir do nosso orgulho, da nossa natureza pecaminosa. É por isso que se o Senhor disse: vai, você tem que ir. É por isso que se o Senhor diz: me obedeça, nós temos que obedecê-lo. Porque na verdade, nós não podemos nos deixar levar pelo nosso coração. Porque como vai dizer Jeremias, o coração, ele é corrupto, ele é mais enganoso do que qualquer outra coisa. É demasiadamente corrupto. E maldito o homem que confia no homem, ou seja, maldito o homem que põe sua esperança, que põe sua confiança no seu próprio coração. Maldito o homem que confia em si mesmo. Maldito o homem que planeja criar expectativas e colocar Deus para satisfazer suas expectativas. Maldito o homem
que não coloca o Senhor acima de todas as coisas, porque o mandamento é este: amai a Deus acima de todas as coisas. Amai a Deus acima de todas as coisas. Por isso, se nós amamos a Deus, se nós temos Deus em nosso coração e de fato vivemos para glorificá-lo, vivemos para exaltá-lo, certamente nós não ficaremos irados com Ele, pelo que Ele quer de nós, nem impacientes, e certamente essa impaciência não vai ser refletida no nosso contexto, na vida cotidiana, certamente. Portanto, a pergunta é: existe motivo para você ficar irado? Se você tem a salvação, se você tem aquilo que Deus te deu, de maior presente que Ele poderia te dar, que era Cristo morrendo por você na cruz, não existe motivo para você ficar irado. O nosso maior problema, ele foi resolvido na cruz, por Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então, se alegre nele, glorifique a Ele e viva a sua vida para louvar o nome dEle. Precisamos rever a raiz da nossa impaciência e irritação. Não está essa impaciência e irritação, não está nos nossos familiares, não está nas imperfeições das pessoas que estão à nossa volta, não está nas coisas que nós temos, mas no nosso coração, e chama-se orgulho. Precisamos refletir quem é o soberano da nossa vida. É Jonas? Somos nós? Ou é Deus? Reflita. A quem você serve? Qual o Senhor do seu coração? Nossa impaciência, que resulta em irritação, ela nos afasta da vontade de Deus. A nossa natureza pecaminosa, ela quer buscar os nossos próprios interesses, as nossas próprias expectativas, e não aquelas que vêm do Senhor. Deus, Ele é soberano, e uma das chaves para deixar de lado todo orgulho, toda impaciência, toda irritação, é descansar e fazer a vontade de Deus, descansar na sua soberania e fazer a sua vontade. Ele pode salvar outros pecadores também. Lembre-se disso, você era pecador, você continua sendo pecador, embora salvo pela graça. Mas você estava no lamaçal do pecado, e Deus te salvou, e Ele pode fazer isso com qualquer outra pessoa. Como diz Romanos, Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. E a impaciência, a irritação, ela não nos torna mais parecidos com Jesus. Pelo contrário, ela nos afasta mais de Deus. Ela nos afasta mais da sua vontade. Quando nós nos irritamos, quando nós ficamos impacientes, precisamos ter a consciência de que nós pecamos contra Deus e que precisamos nos arrepender desse pecado. Então, mesmo salvos, precisamos continuar nos santificando, buscando a Cristo. Precisamos seguir o exemplo de Cristo, nos revestindo de toda a humildade, como diz Filipenses capítulo 2. Ele negou a si mesmo, assumindo a forma de servo, para morrer em nosso lugar. Somente Cristo nos tornará mais parecidos com Ele. Então, queria que você fechasse os seus olhos nesse momento.